Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens, diga, juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe, diga, ele se fez chefe deles. E era com eles uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Diga, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Alguém com fé, alguém que verdadeiramente possa levantar as suas mãos e diga: eu não sairei daqui até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim. Você sabe o que Deus quer fazer de você? Quantos aqui procura saber o que Deus realmente quer fazer de você? Sente-se, por favor, em nome de Jesus. O tema do nosso congresso é um tema muito atípico do que nós estamos vivendo. Tempos difíceis geram homens. Quantos homens fortes nós temos aqui? Eu acredito que você já entra nessa linhagem só por estar aqui, só por decidir estar aqui. Diga comigo: tempos difíceis geram homens fortes. E eu quero falar hoje com você, nesse momento, como ser forte em tempos difíceis. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, ou pergunte para ela, como ser forte em tempos difíceis. Mais uma vez, como ser forte em tempo difícil. Alguém tem o interesse de saber, de descobrir? Como ser forte na dificuldade. Como ser forte quando as coisas não estão indo muito bem. Davi, ele estava vivendo uma fase muito difícil na sua vida. Davi estava vivendo um dos seus piores momentos. Davi sai de um momento glorioso, de um momento fantástico, de um momento de conquista para Israel, para um decreto de morte. Davi, ele teve um ápice. Israel estava vivendo um tempo de dificuldade. Israel estava vivendo um tempo muito ruim, aonde uma só pessoa, diga, uma só pessoa, afrontava todo Israel. Israel estava vivendo dias de dificuldade. Israel estava vivendo dias difíceis. Mas eu vim nessa noite dizer para você que os tempos difíceis, eles geram homens fortes. Diga, tempos difíceis geram homens fortes. Diga, na minha dificuldade, Deus vai me fortalecer. Diga, levante as mãos para os céus. Diga, Deus vai me fortalecer na minha dificuldade. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? É sendo a resposta para tempos difíceis.
Eu preciso entender que eu sou a resposta, que você é a resposta para tempos de dificuldade. Você é a resposta. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: você é a resposta para os tempos de dificuldade. Davi está vivendo esse dilema. Após matar o glorioso, humanamente falando, Golias, após ele viver esse ápice de glória, agora Davi está sobre um decreto de morte. Levante a sua mão para os céus e diga: nenhum decreto do inferno vai frustrar os meus sonhos, vai frustrar os meus projetos. Diga: nenhum decreto do inferno vai frustrar os meus sonhos. Bem, como ser forte em tempos difíceis? Eu quero ser fiel ao texto, porque Davi nos ensina como ser forte em tempo de dificuldade. O versículo 2 diz: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe. Diga: Davi se fez chefe. De quem? Davi estava se refugiando, como o texto diz. Davi estava fugindo do decreto do Saul. Davi estava fugindo para salvar a sua vida. E aí, ele encontra nesse lugar chamado de caverna de Adulão, uns 400 homens endividados, amargurados de espírito. Irmãos, uma mulher amargurada de espírito já é ruim, já dá trabalho para psicólogo, para psiquiatra. Imagine um homem amargurado de espírito. E o Davi chega na caverna, e ele diz: eu sou o líder agora dessa caverna, eu sou o líder de vocês. Ah, pastor, eu não liderava nenhum dessa galera aí não. Homem amargurado de espírito, homem endividado, fugindo da sociedade, na caverna. A primeira coisa que eu e você temos que fazer para ser forte em tempos de dificuldade é entender o seu chamado. Diga: eu preciso entender o meu chamado. Davi, com decreto de morte, Davi indo para se refugiar no Senhor. E Davi fez isso não é porque ele tinha medo do Saul, não. O Saul conhecia ele. Se ele matou Golias, quem seria o Saul para Davi? É porque Davi tinha honra no coração dele. Saul ainda era o rei, e Davi não poderia tocar no rei. Tem muita gente tocando nos reis, aí não é honrado como Davi foi. A primeira coisa de como ser forte em tempos difíceis, entendendo o seu chamado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: entenda o seu chamado. Davi se fez chefe desses homens. Davi, ele liderou esses homens. Davi sabia que mesmo em tempo de dificuldade, o chamado dele não poderia ir para o ralo. Davi sabia que em tempo de crise aqui na terra, os céus nunca entrariam em crise para o seu chamado. É o que eu preciso saber, é o que eu preciso entender, que os céus não estão em crise. Deus sabe o que faz, Deus ainda é Deus, nunca deixará de ser. Diga: os céus não estão em crise.
A cidade pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, você pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Repita comigo: os céus não estão em crise. O status da terra não pode mudar a tua fé, não pode fazer você agir diferente. Davi entendeu o chamado dele. E olha, irmãos, Davi nos ensina que a gente precisa liderar em tempo e fora de. Davi nos ensina claramente isto, que nós precisamos ser líderes, ser chefes em tempo e fora de tempo. Davi sendo perseguido, encontra 400 homens piores do que ele estava. Ele diz: calma, que agora eu vou liderar vocês, agora eu sou o chefe de vocês. Diga para o irmão que está aí do teu lado: entenda o seu chamado. Se você não entender o seu chamado, se você falar assim, ó: quando isso aqui mudar na minha vida, eu vou fazer a obra, eu vou ser um homem de Deus. Quando Deus fizer esse milagre aqui, quando Deus me curar dessa depressão, quando Deus me curar dessa enfermidade, quando essa tempestade passar, quando esse vírus maldito passar, quando isso tudo acabar, eu vou me levantar. Não é assim não. Eu tenho que entender o meu chamado. E mesmo em tempo de dificuldade, liderar como Davi liderou. Ser homem, não somente no nome, mas também na fortaleza do Senhor. Você precisa entender o seu chamado. Eu vivi isso uma fase da minha vida. Sou de uma família de 4 irmãos. Meu pai faleceu uns anos atrás, e eu tenho um irmão que mora em Paraupebas, o Josimar, outro que mora em Goiânia, o Josinaldo, e o Rosinaldo, que mora em Boa Vista. É tudo assim, né? Um para cá, um para colar e outro. Quando o papai morreu, isso aqui é sério, eu tive que me desfazer de todas as coisas que ele tinha. Até hoje eu ainda recebo algumas coisas que a gente vende por lá e aí divide para os 4 irmãos. Se eu não entendesse o meu chamado, eu estaria lá tocando a empresa que ele tinha. Se eu não entendesse o meu chamado, eu teria voltado a pescar, eu teria voltado a ser quem eu era antes. Eu trabalhava com ele. A primeira coisa que você precisa entender, meu querido, meu amado irmão, homens de valores, é que você precisa entender o seu chamado. Quem entende o seu chamado, mesmo na dificuldade, mesmo em tempos difíceis, vai vencer, vai ajudar os outros. Davi fugindo, com medo de morrer. Tira o medo. É simbólico o medo. Se Davi quisesse matar o Saul, mataria. Davi fugindo para honrar o Saul, encontra esses homens. Talvez fosse eu e você, se misturaria no meio dos 400 homens e fingia que não era ali ninguém e ficaria um tempão ali. Mas Davi chega lá e disse: agora eu sou o líder. Estão amargurados, vou resolver essa situação. Estão endividados, vamos resolver essa situação. E o que foi que ele fez? Esses 400 homens, os maiores guerreiros que Davi teve, saiu daí, foram forjados aí, pagaram suas dívidas pelos despojos das guerras que eles enfrentaram.
Você quer vencer? Você quer vencer esse medo? Você quer vencer essa situação? Vá para a guerra. Vá para a guerra. Entenda que no tempo de dificuldade, entenda que o tempo de dificuldade é uma oportunidade. Davi entendia isso. Israel, no tempo de dificuldade, o tempo que todo mundo estava sofrendo pânico, pavor, o medo, não muito diferente de algumas situações hoje. Davi chega lá e fala: ei, peraí, espera, vou resolver esse negócio. Oportunidade. A dificuldade, ela pode fazer você um homem forte. Davi também nos ensina como ser forte em tempos difíceis. Versículo 3 diz: dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Davi já estava liderando a caverna. Você está na caverna? Lidere ela. Você não nasceu para ser liderado na caverna, você nasceu para liderar sua caverna. Não ore para você não ter que ir para uma caverna. Ore, se um dia, se um momento, se uma fase, se um tempo da sua vida lhe der uma caverna, lidere ela. É melhor você liderar ela do que você fugir dela. Entenda que nessa caverna, o mundo, existem centenas e centenas de homens que precisam que você faça isso, que você diga: eu sou o seu líder agora, eu vou lhe ajudar. Essa amargura, esse mal, essa dívida, tudo isso vamos resolver. Como ser forte em tempos de dificuldade. Davi gera proteção para sua família. Um homem forte em tempo de dificuldade, ele gera proteção para a sua família. Davi pega o pai, a mãe, a família dele e leva para Mispa. E ele fala para o rei: deixa eles aqui, deixa eles convosco. Davi gera proteção. A minha pergunta é: você tem gerado proteção para sua família? Você tem protegido sua família? Davi viveu os altos e baixos nisso. Davi entendia o quão valioso era proteger a família. Davi vai para uma guerra, agora não mais na caverna, vai para uma guerra. Quando ele volta, ele não encontra a família dele. Os amalequitas, os inimigos, teriam entrado e saqueado a cidade, queimado Ziclag, e levaram a família dele. Davi conheceu os dois lados da moeda, mas ele foi lutar pela família. Davi foi atrás, resgatou a família, resgatou os filhos dos soldados que estavam com eles. Como ser forte em tempos difíceis, gerando proteção para a sua família. Você tem gerado proteção para a sua casa nessa época de dificuldade, nessa época difícil? Qual tem sido a sua palavra de homem de Deus, de um homem forte no tempo de dificuldade? Essa semana eu chamei a minha esposa. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis. E tive uma conversa
importantíssima para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Você tem que ter um posicionamento. Se você não posicionar-se, as guerras vão se posicionar. Se você não se posicionar, a dificuldade falará mais alto que você. Como ser forte em tempo difícil. A parte B do versículo, o início diz que o Davi pegou o pai e a mãe e deixou lá com o rei de Mispa. E ele diz assim, ó: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha o que Davi faz. Fica aí meu pai, minha mãe, eu vou voltar. E até que eu saiba o que Deus fará de mim. Você tem vivido assim? Preocupado? Ou se preocupando com o que Deus fará de você? Você já se perguntou o que Deus pode fazer de mim? Pare de pensar que você não é uma ferramenta nas mãos de Deus. Pare de pensar que Deus não pode mover os céus e a terra para mudar a sua história. Pare de projetar essa vida simples, essa vida média, medíocre. Deus tem o extraordinário para você. Não, meia dúzia entendeu só. Você já parou para pensar nisso? Davi disse: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. O que Deus fará de mim. Você tem que sair daqui hoje assim: o que Deus fará da minha vida? O que Deus pode fazer ainda comigo? Como Ele pode me usar? O que eu posso fazer? Eu sou uma ferramenta nas mãos dEle e Ele pode me usar. É essa mentalidade que você tem que ter. Não somos normais. A pessoa normal pensa no pão de amanhã, pensa na naturalidade, pensa na normalidade, projeta coisas normais. Nós não somos normais. Somos loucos por Ele. Somos loucos pelo Senhor. Somos chamados de loucos. Não somos normais. Davi era louco. Louco por Cristo. Louco por Deus. Louco pelo propósito. Louco para saber o que Deus iria fazer com ele. Você já parou para pensar nisso? O que Deus pode fazer da minha vida? Eu não sei quantos anos você tem. Alguns aqui eu sei. O que Deus pode fazer através de você? Você está entendendo o seu chamado? Davi sabia claramente que uma palavra de Deus, uma orientação de Deus mudaria toda a sua história. E realmente foi assim. Começou com o posicionamento dele. Começou por ele se doer por Israel. Começou por ele não aceitar a afronta do inimigo. Não aceite a afronta do inimigo. Você não foi gerado por Deus para aceitar a afronta do inimigo. Você foi gerado por Deus para responder numa palavra profética
aquilo que Deus quer. Diga: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta. Saul era para ser a resposta. Saul era para pegar a sua espada, desembaiá-lo, e Deus seria com ele se ele se levantasse. Mas Saul ficou fugindo da batalha. Israel, num tempo de dificuldade, um homem forte se levantou. Quantos homens fortes vão se levantar hoje? Quantos homens fortes vão se levantar hoje? Eu quero que você leia essa frase aqui comigo. Essa frase diz que homens fortes queriam tempos fáceis. Homens fortes criam tempos fáceis. Diga comigo: homens fortes. Isso é um provérbio oriental. Homens fortes criam tempos fáceis. Como assim, pastor? Porque para um homem forte existe batalha difícil. Para um homem forte não existe dificuldade, existe um Deus que vai responder. Era isto que Davi entendia. Por mais que os irmãos de Davi não vissem em Davi a fortaleza de Deus, mas ele via. Davi sabia que ele não estava só. Homem forte tem essa ciência: não estou só, Deus está comigo. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Sabe por que tem muito homem fraco hoje? Por causa da facilidade da vida. Sabe por que nós estamos criando, educando, levantando uma geração de fracos? Porque sequer hoje o pai pode corrigir o filho. Sabe por que tem uma geração aí que, se não se cuidar, vai cair nesse erro? Porque tempos fáceis geram homens fracos. Uma vida sem luta, uma vida sem dificuldade, sem desafio, uma vida sem afronta, vai gerar homens fracos. Saul nunca tinha vivido isso. Saul nunca tinha matado nada, urso, leão. A vida de Davi desde o início foi dureza. A vida de Davi desde o início, ele teve que se levantar como um jovem forte. O profeta vai na casa dele, quem era o único que estava trabalhando? Tempos fáceis vai gerar homens fracos. Cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. E aí, pastor, quer dizer então que eu vou viver só na guerra? Não, irmãos. Dificuldade, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Aqui tem gente que vive como se não houvesse. É que tem gente que vive como se não houvesse as aflições, como se não houvesse os tempos difíceis, aí não luta as suas guerras. Eu falei esses dias que eu não posso fugir da minha realidade, mas tem gente que vive fugindo da realidade. Tem gente que acha que fazer de conta que não tem uma luta vai resolver. Tem homem que acha que fazer de conta que não tem um problema em casa já está resolvido. Homens fracos criam tempos difíceis. Essa geração que não se cuida vai acabar sendo fraco e vai gerar tempos de dificuldade.
Esse provérbio não é meu, é um provérbio oriental, mas é uma realidade. Não sei onde o apóstolo Paulo estava que não escreveu isso. Não sei aonde o apóstolo Paulo estava que não escreveu isso aqui. Homens fracos criam tempos difíceis. O que isso me diz? É que às vezes eu é que crio as guerras, eu é que gero elas. Sabe aquela pessoa que é só problema, fraco, só problema. Tu vai lá visitar, aí como é que tá? Ah, tá uma derrota. Ah, toda vez que tu visita, toda vez que tu conversa, tu sai carregado. Homem fraco. Vai gerar tempos difíceis na sua vida, vai gerar tempos difíceis no casamento, vai gerar tempos difíceis em todas as áreas. Vai reclamar do governo, vai reclamar da igreja, vai reclamar de tudo e de todos. Fraco. Agora, tempos difíceis geram homens como você. Tempos difíceis vão gerar homens fortes. Assim como Davi foi gerado, assim como Davi se levantou, você também se levantará. Assim como Davi, ele foi para a guerra, você também irá. Você só precisa entender, primeiro, o seu chamado. Entenda o seu chamado. Porque se Davi fugisse e encontrasse aqueles homens e não quisesse nada com eles, estava fugindo do chamado. Os maiores soldados que Davi levantou estavam ali. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta a mão. Só líder levanta a mão. Só líder de célula levanta a mão. A gente tem pouco líder de homens aqui, né? Você vai sair daqui forte. Você vai sair daqui forte. A gente vive tempos difíceis, e você vai entender que você precisa ser um Davi. Pastor, mas todos os homens estão aí endividados, estão enrolados, amargurados. Você foi levantado para entender o seu chamado, você foi levantado para cuidar deles. E você se fortalece quando isso acontece. Além de entender o chamado, Davi se preocupou com a família. Davi também se preocupou em conhecer, em saber o que Deus havia de fazer dele. Quantos também precisam saber o que Deus vai fazer de você? Fique de pé, no nome de Jesus.